Hello guys, I want to know how are you? I am Fabiana Chicho. Our second class I going to be past tense. Next class, então, a nossa aula de hoje vai ser sobre o past tense relacionado com os verbos, que são os verbos o quê? Am, are e is. Para nós conseguirmos relacionar os verbos to be, na verdade, que se aplicam em are e is. Eles são verbos irregulares. É uma forma bem simples no inglês. Isso significa que o past tense está no passado. Ele tem uma forma própria também. Ele também existem no past tense o was e o were, que a gente também vai estudar hoje. Vamos aprender sobre eles, porque ele está relacionado com duas formas, que no caso é os verbos, que são o que? Am, are, is, e com os past tense, que são verbos também auxiliares que complementam o past tense, que são was e were. Aqui eu coloquei nesse próximo slide o present, que ele se aplica, está no presente do verbo. Ele se divide em 3 categorias diferentes. O I, que vai com am, eu sou. O you e there, que são plural, que vão com o are. E o he, she e o it, que vai com o is, que são singular. Relacionado mais com o present, como eu já falei para vocês, ele se divide em 3 passos diferentes, que são esses daqui, ó, que eu coloquei no slide. Então, eles se transformam também nas frases de acordo com was, que está no singular, e were, que está no plural. Um pouquinho mais para frente, eu coloquei alguns exemplos para vocês aprenderem, ó. São exemplos bem básicos e fáceis também, só para vocês conseguirem assimilar melhor o uso do am, are e is, que são os verbos. Vamos lá, o primeiro. I am cold, ficaria eu estou com frio. Eu usei am, entenderam? Segundo exemplo. He is handsome, que ele é bonito. Terceiro exemplo, she is a doctor, ela é médica. Eu usei o is porque é she, então é ela. O you are teacher, como eu já mencionei para vocês que no inglês não existe gênero, pode ser professores ou professoras, não existe gênero feminino e masculino. O outro, it is a bank. O it já se assimila em uma forma neutra, que eu uso mais já falei para vocês também, coisas e animais, nunca pessoas. Então, nessa frase, it is a bank, isso é um banco, ou pode ser também, é um banco somente. As duas formas estão corretas. Terceiro exemplo, they are dancing, a mesma coisa, não existe gênero, então eles ou elas são dançarinos ou dançarinas. Agora, entrando no assunto principal, que é o past tense, relacionado com o positivo forma. Nessa forma aqui, que é a primeira, was, eu uso was, que é estava, e uso were também mais embaixo, que é estavam. Então, was é singular e were é plural, entenderam? Então, ele se divide em 2 categorias. A primeira, ele vai com o singular, que é eu, he, she e it. Vai com was, estava. Aí eu vou classificar esses verbos, esses pronomes. I was, he was, she was, it was. Agora, mais embaixo, plural. We were, you were, there were. Vocês perceberam? Cada um se classifica de uma maneira diferente, com seus pronomes relacionados. Eu nunca vou colocar was junto com there. Nunca vou colocar, entenderam? Nunca vou colocar she junto com were. Cada um vai com a sua categoria específica.
Passando um pouquinho mais para frente, eu coloquei aqui, ó, crianças, more. 2 examples do uso do was e do were. Primeiro exemplo, Maggie, certo? Maggie was at the party yesterday. Ó, observem que eu mencionei que Maggie, o que? Was at the party yesterday. Eu tô falando bem devagar para vocês entenderem. Ficaria o quê? Maggie estava na festa ontem. Como eu tô me referindo ao past tense, eu tô me referindo ao passado de Maggie. Então, eu não vou dizer que ela estava na festa today, hoje. Eu tô me referindo ao passado dela. Então, o yesterday está correct na frase, ontem. O próximo exemplo. Peter and Lucy were there too. Ficaria como? Peter e Lucy estavam, na verdade, porque são duas pessoas, lá. Peter e Lucy estavam lá. Ó, observem também que was, a tradução específica dele seria estava. E o were seria estavam. Por isso que um é singular, que é was, e o outro é plural, que é were. Então, quando eu me refiro a Peter e Lucy, eu estou usando were, estavam, porque são two peoples. Continuando. Negative form. A forma negativa também é bem básicazinha. Eu coloquei só resumidamente para ficar mais fácil para vocês entenderem. Ó. A primeira também se divide em duas etapas, que são o I, o he, o she e o it vai com was not, que a forma contrariada dele contrata, na verdade é wasn't, entendeu? E o we, o you e there é o que? Was not, que a forma contrária é weren't, entenderam? Os pronomes que estão no singular vão com was not, e os que estão no plural vai com was not, e a forma contrariada dele, contrata dele é wasn't, e a de was not é weren't. Vamos repetir só mais uma vez. Was not, wasn't, was not, weren't. Entenderam? Passando um pouquinho mais para frente, ó, complete with negative. Complete com as formas negativas. Eu coloquei aqui true examples de formas negativas. O primeiro exemplo é um pouquinho diferente, porque ele se aplica tanto na forma negativa quanto na forma afirmativa. Observem bem. I wasn't busy yesterday. Essa parte, a primeira aqui, ó, já é a forma negativa, que eu tô me referindo. Ontem não estava ocupado. Entendeu? Ontem não estava ocupado. Agora eu vou colocar na forma afirmativa essa frase, ó. I was at home. Eu estava em casa. Entenderam? Mas a frase especificamente é negativa. Eu só dei o contraposto porque que eu não estava ocupado, entendeu? Ontem não estava ocupado, eu estava em casa. O segundo exemplo, eu já uso o wasn't também na frase, ó. It wasn't cold last week. Não estava frio na semana passada, last week. Eu usei wasn't. Aí ficaria com when went to beach. Nós fomos à praia. Bem facilzinho. Agora, a terceira frase já é um pouquinho diferente, porque está no plural. As duas primeiras frases estão no singular e a última frase está no plural. Ó. The children, correct? The children weren't sad, ó. As crianças não estavam tristes. As crianças, então eu tenho que usar o weren't na frase. As crianças não estavam tristes. É negativa, mas são plural, são várias crianças. Aí continua na frase. They were happy. Eles eram felizes. Entenderam? Question form. Na forma interrogativa, especificamente falando, que são, toda vez que são question form, é uma forma interrogativa, porque eu vou fazer question, eu vou fazer perguntas. É bem simples também. Eu já expliquei nas aulas anteriores que toda vez que for
interrogative form, eu uso o quê? O was na frente e o pronome em segunda posição. Vamos fazer a conjugação rapidinho desses pronomes juntamente com was. Lá vamos. Was I, was he, was she, was it. Aí vocês coloquem o restante da frase, o complemento da frase. Agora, fazendo a conjugação na forma do plural, que é were, ficaria was we, was you e was there. Entenderam? Fazendo de novo a conjugação. Was I, was he, was she, was it. Singular. Plural. Were, will, was you, was there. Agora, só para terminar essa aula, a gente vai terminar com short answer, que são as respostas curtas para as perguntas dos question form, para as perguntas do interrogativo forma. A gente utiliza as short answer, respostas curtas para ficar mais plausível, melhor para a compreensão. A primeira, toda vez que vocês forem afirmar, vocês têm que usar o yes na frase. Se for uma resposta curta, yes, I was. Se vocês foram fazer a negativa, seria no, I, o quê? Wasn't. Correct? Para terminar, quando for plural, eu uso yes, there, o quê? Were. E no, there, o quê? Weren't. Entenderam? Só repetindo mais uma vez. Yes, there, o quê? Was. E no, there, weren't. Correct? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp. Kiss. Beijo.